Fala, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal, onde a gente vai responder questões de vestibular, tá? Essa questão aqui é uma das questões que eu já trabalhei em sala de aula, tá? A gente vai responder ela daqui agora. Mas o que é importante da gente saber dessas questões aqui, nesse formato? Que são questões em que a gente não vai chegar no resultado rápido. A gente precisa, então, dar uma pensada, colocar o valor em cima de valor e pensar ali a respeito de algumas coisas. Beleza? Vamos dar uma lida. E lembrando que o importante das questões de vestibulares é o enunciado, porque o enunciado vai te despertar aquele conhecimento. Se você tem o conhecimento, você vai estar bem, tá? Por causa que quando que você estuda para o vestibular? O tempo inteiro. O tempo inteiro que você está lendo ou está estudando alguma coisa na sala de aula, vai virar questão de vestibular lá na frente, tá? Lembrando que são questões de juros, tá? Então é juros simples, juros composto, progressão, enfim, porcentagem, tá? Então são aquelas matérias que caem nesse assunto. E o que a gente vai ver agora? A gente vai ver a respeito da porcentagem, ou a respeito aí dos juros, ou a respeito do capital inicial, ou a respeito do montante, ou a respeito da taxa de juros, ou a respeito da quantidade de meses. E essas coisas elas se relacionam entre si, criando as equações, né? Lembrando que o mais importante da equação é você saber fazer o passo certo, porque muitos vestibulares, eles dão para vocês as equações, o formulário. Então basta pegar as fórmulas e se a fórmula é de multiplicar, realiza a multiplicação direitinho e você chega no resultado e o resultado vai estar nas alternativas. Vamos dar uma olhadinha nessa questão então. Um agricultor financiou junto a uma cooperativa os insumos utilizados na lavoura em 2014. Ele pagou 20% do valor dos insumos no ato da compra, utilizando parte do lucro obtido do mês anterior, e financiou o restante em 10 meses a uma taxa de 2% ao mês a juros simples. Observou que havia gasto um montante de 208.800 com a parte financiada. Nesse caso, o valor financiado dos insumos pelo agricultor ele foi de quantos? Qual que é o grande segredo dessa questão aqui? Então, a gente vai pegar a relação de montante, olha lá então, a relação do montante, e ela é de juros simples, está até destacada aqui, tá, gente? Eu não sei se estava no dia da prova, tá? Estava destacado, mas a relação do montante, ela é o capital inicial vezes um parênteses. Sempre isso. Se for de juros simples, a taxa vai estar junto a partir de uma multiplicação, tá? E se for de juros composto, a taxa vai estar junto a partir de um expoente. Não é o caso aqui. Basta a gente saber, então, o capital que ele empregou. Basta a gente saber. Não, o capital que empregou, não, essa foi a pergunta, né? Nesse caso, o valor financiado dos insumos pelo agricultor. Então, o valor financiado por ele foi, então, o valor que ele fez virar outro. Qual o valor que ele pegou que ele fez virar aqui 208.800? Qual o valor que ele pegou? Então, esse montante aqui, ele veio de um valor financiado, que ele pegou esse valor, tá? Então, esse 208, ele é o meu montante, 208.800, tá? E o capital inicial é a pergunta. Quanto que ele financiou, quanto que ele pegou. Tá? Então, basta eu saber ali o 1, sei fazer. O izinho, que é minha taxa de juros, ele falou ali, ó, é 10 meses a uma taxa de 2%, né? Então, esse 2% a gente não resolve com porcentagem, a gente transforma ele em 2 dividido por 100, ou 0,02. Fechado? Então, aqui seria 0,02 vezes a quantidade de meses, que são 10 meses. E aí ficou fácil de você chegar na conta, né? Eu nem precisaria terminar essa daqui, porque eu acho que é uma equaçãozinha muito básica, né? Ah, são números grandes, mas ainda assim é uma equação bem básica. Dentro do parênteses vai ser 1 mais isso daqui. Essa multiplicação é 0,02, ele vai virar 0,2. Então, ele vai virar 1,2. Tá? Ele somou no 1, 0,2 com mais 1, 1,02. Então, o meu capital inicial, para eu descobrir ele agora, então, basta eu pegar o outro lado da igualdade, né? Semelhante ao que a gente já fez aqui no canal antes. Tá? Então, se eu estou multiplicando, esse valor está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, para eu descobrir o meu capital inicial, o capital financiado, o valor financiado, vai ser, então, 208.800 dividido por 1, opa, não é zero, né? Deixa eu arrumar isso. 1,2.
2, tá? E se a sua matemática tá fácil, tá boa aí de se resolver isso, você pode, tipo, tirar o vírgula aqui de baixo e fazer 2 milhões dividido por 12, enfim, como você quiser. Tá? O capital inicial, então, que ele pegou ali, o valor financiado que ele pegou, vai ser de 174 mil. Ou seja, qual que é a história aqui por trás? Esse agricultor ele pegou 174 mil e lá no final ele pagou 208, tá bom? Isso é bem importante porque a gente fala bastante de ganhar dinheiro usando os juros, né? Nesse caso aqui a pessoa ele perdeu o dinheiro. Tá? Então por que, que ele perdeu o dinheiro? Porque ele pegou esse dinheiro e aí ele vai a todo mês ele vai acrescentando uma taxa. Então todo mês ele vai pagando esses juros a mais aí. Fechou? E a resposta aqui então é a nossa letra B, beleza? Se você curtiu, curte aqui essa aula para me ajudar aqui, né? Todo professor precisa de um pouquinho de ajuda. E se você tem dúvidas, escreve sua dúvida aí, eu respondo nos comentários ou respondo no vídeo novo. Por enquanto é isso, gente. Um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.